mês de outubro. Então, o mês de outubro é o mês do rosa, mês rosa. Tá difícil essa introdução, porque realmente falar que outubro é mês rosa, ou rosa é o mês de outubro, não é uma coisa muito natural para mim. Por quê? Porque, primeiro, eu nasci no mês de outubro. Nasci dia 28 de outubro, que é o dia de São Judas Tadeu, que é o 28 maior. E, vamos lá, vamos começar. Então, vamos começar o nosso Ichigo, o nosso encontro. Tá? A partir de agora é o nosso Ichigo. Muito bem. Então, eu nasci em outubro. Outubro é meu mês, é o mês do escorpião. Eu nasci no primeiro decanato, então tem todo um estigma, né? E você deve estar perguntando assim, nossa, outubro é o mês rosa e você está com uma flor no cabelo e, na verdade, não é uma flor, né? Para mim é um sakura. E sakura, ela tem um significado muito importante para mim, como também é muito importante no Japão, porque o sakura, ela é tão importante quanto o hino nacional. E essa flor, né, a flor de cerejeira, é uma afinidade que eu tenho com essa flor muito grande, né, e que é uma sinceridade minha. Mas por que eu coloquei essa flor no cabelo hoje? Né? Porque quando eu era menina, eu sempre saía para passear com meu pai. E adivinha, né? Passear com meu pai geralmente era passear dentro do mato. Então ele me levava para andar no meio do mato e aí nós caminhávamos e estávamos sempre, né, escalando, ou ele ficava pescando e eu ficava borboleteando em volta, né? Então a minha infância e a minha adolescência foi muito marcada com esses momentos, né, com esses ichigo com o meu pai. E sempre que ele encontrava uma flor, ele colocava essa flor no meu cabelo. Assim, né? E em 85, ele estava me socorrendo, né? Porque eu estava muito ruim naquela época. Eu tinha uma falência muito grande, né? Estava diagnosticado como uma hipoglicemia grave, mas a causa era outra. E ele estava me socorrendo quando ele foi diagnosticado. E no fim ele deixou esse mundo no dia 5 de outubro. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu não me aguentava em pé, o velório dele foi muito difícil. Eu não pensei que meu pai fosse viver uma vida inteira para ter um velório com o que aconteceu no velório dele, que não vem ao caso. Então eu achei que é um bom momento, né, de falar sobre o Outubro Rosa com o Sakura, né, 4 dias antes do aniversário de partida dele. Então, outubro, para mim, não é um outubro rosa. Porque se ele for rosa, então ele tem que ser um rosa choque. Porque eu não compactuo com a bandeira que se levantaram no mês que eu nasci. Porque se tiver que falarmos sobre saúde, né, do feminino, eu prefiro que seja falado sobre a saúde do feminino. E não como prevenção no sentido de focar a doença, que é um estigma para a mulher, né? Porque mexe com uma parte do corpo dela que é o símbolo da feminilidade, do feminino, né? Que é o símbolo da mãe, da maternidade. Então, é muito delicado falar sobre isso, né? E eu não compactuo com a bandeira do Outubro Rosa como ela está sendo hasteada. Porque se falassem, vamos falar da saúde da mama, aí sim,
vamos falar sobre a saúde da mama. Mas quando fala vamos fazer tratamentos ou prevenção, ou seja, em outras palavras, usar o tempo todo, né, o nome, né, a classificação, ou sei lá o que você queira colocar, sobre os problemas da mama, que eu não vou falar o nome aqui, porque é o Outubro Rosa, para mim Outubro Rosa é a primavera, né, porque outubro também é o mês da primavera, e para mim primavera é o mês das flores, e o mês do sakura, e que é um mês muito bonito, tem muita beleza. Então vamos falar sobre saúde, né? Na minha história de vida, quando eu tinha 15 anos, minha mãe ela foi diagnosticada e foi mastectomizada aos 40 anos. Uma mulher lindíssima, com a vida toda pela frente, né? Uma mulher assim, cheia de, sabe, de alegria, com muita espiritualidade, muita força e tal. E receber um golpe desse, né, aos 40 anos, realmente marcou muito a ambas, tanto eu quanto ela, né? Mas eu lembro que a minha mãe, mesmo no hospital, ela ficou internada 1 mês no hospital. 1 mês, porque lá nos anos 70, foi em 1970, julho de 1970. Então, em 1970, não se tinha absolutamente quase nada. E esse tipo de acometimento, né, da mulher naquela época era um bombardeio psíquico muito grande, porque os históricos e o pouco que nós sabíamos e tínhamos como histórico não nos davam perspectiva de absolutamente nada, absolutamente nada. Mas eu me lembro que a minha mãe recuperou, né? Ela se recuperou da anestesia, já mastectomizada, né? Drenada e tudo, porque foi uma mastectomia radical. Eles tiraram toda a musculatura dela, inclusive uma parte da musculatura que vai até o braço, né? E eu me lembro que eu fui lá visitá-la e ela estava toda maquiada, toda arrumada, sabe, com um anel de brilhante na mão, e os médicos ficaram admirados, né, porque disseram, nossa, eu nunca vi uma mulher, né, com essa resposta diante de uma situação dessa. E ela foi uma mulher que nunca deixou cair a bandeira, né? Ela carregou aquela bandeira durante 1 mês, fez tudo assim que ela pôde, ela já voltou para casa, voltou para o trabalho e foi se adaptando às novas condições, tanto ao nível social, profissional, como também familiar e com ela mesma, né? Aquela questão da mulher, como que ela vai lidar com essa realidade a partir dali. Então você vem e fala para mim que outubro é outubro rosa, não é outubro rosa. Porque se tiver que ser por causa desse estigma e dessa bandeira, então ele tem que ser um rosa choque, no sentido de impactante, no sentido de que você vai e entra, sabe, e derruba e quebra tudo, e abre caminho e passa, como foi o caso da minha mãe, né, que é uma mulher super forte, ela sempre ficou em pé e em nenhum momento da vida dela ela se deixou abater. Nem nos últimos momentos da vida dela nesse mundo, ela perdeu o controle da vida dela, sabe? O tempo todo ela estava no controle da vida dela, decidindo, né, o que ela ia fazer e se ela ia viver ou se ela ia morrer por uma questão de decisão, não por uma questão de fuga ou como uma opção de alívio, sabe? Não, minha mãe ela era uma pessoa e continua sendo, né? Essa mulher. Então essa é a bandeira que eu carrego no outubro rosa, né? A bandeira do meu pai, né? Que sempre me colocava uma flor no cabelo quando nós estávamos juntos, e isso é uma marca muito forte. Ele ter deixado esse mundo 23 dias antes do meu aniversário. E também a minha mãe, né? Que também é um outubro rosa, mas é um rosa choque. E é o meu mês, mesmo meu aniversário. Também é o mês que um grande amigo deixou esse mundo, um grande samurai. E foi ele que me iniciou no Iaido. Não no sentido literal da palavra, né? Eu vou iniciar você no Iai. Mas acontece que o fio vermelho, né, que nos unia, acabou fazendo com que nós nos encontrássemos
nessa vida através da espada chinesa. Ele queria estudar a espada chinesa, e olha que esse meu amigo, quando ele queria alguma coisa, era uma missão, e ele achava. E ele não encontrou ninguém, né, para poder estudar a espada chinesa, que era fundamental para o laboratório dele, para poder escrever a magia da espada japonesa. Já já eu pego o livro e mostro para você o livro e a dedicatória que ele fez para mim. E por causa desse coração, ele acabou chegando até mim, e também foi uma história incrível, que eu vou contar para você agora, né? Eu tinha um menino de 17 anos que me encomendou uma roupa chinesa, um ifu, né? Chinês, de Kung Fu. E era um menino que gostava de desafios, e aí ele me desafiou, e lógico, ele me desafiou e eu cumpri com o desafio e ganhei, né? O jogo que ele tinha armado para mim. E aí eu dei um desafio para ele, já que ele é tão inteligente, ele é tão... né? Então eu também dei um desafio para ele. Eu dei 5 botões chineses para ele. E eu falei, ó, você tem 3 horas para me devolver 6 botões, e não 5 tiras. Até hoje ele não me devolveu nada, e isso já tem décadas, tá? Mas em função disso, esses botões ficaram no bolso, né, do casaco que eu havia confeccionado para ele. Quando ele foi treinar Iaido com esse grande samurai, né, um samurai único que nós tivemos aqui no Brasil, na hora que ele foi mostrar o casaco para ele, os botões caíram. Então veja como esse fio vermelho, ele vai tecendo, né, a história. Caiu, e ele olhou e falou, o samurai, né, olhou e falou, o que é isso? Ele falou, são botões chineses. Aí ele pegou o botão chinês e viu, porque quando ele olhou o botão, ele viu, né? E aí, então, ele acabou conhecendo a minha história. Esse menino me liga e fala, olha, aconteceu isso, que é o que eu acabei de contar para você. E ele falou, olha, é assim, ele quer estudar a espada japonesa e eu indiquei você, e ele vai ligar para você. Eu já conhecia ele pelo livro dele, né, que ele tinha escrito, que é Iaido, a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai. Então eu já conhecia ele pelo livro, então eu já sabia o treinamento que ele tinha treinado, já sabia o que esperar, né, dele, em função do que ele havia escrito, né, porque quando ele escreve dá para ver no mundo das ideias, a entrelinhas de quem está por trás do que está sendo registrado através da palavra, né? Muito bem, então eu não me senti muito confortável com a ideia, né? Porque naquela época eu não tinha a menor afinidade com o samurai, muito pelo contrário, eu tinha aversão, eu não podia nem ouvir falar, né? Eu pensava em samurai e já não me sentia bem. E isso não é um preconceito nem uma discriminação, era alguma coisa natural em mim, ou alguém lá dentro, sei lá. Mas era uma coisa que estava sempre afastada de mim. Mas, um mês eu tinha feito uma oração, né? Uma oração muito sincera, porque me faltava uma força. Eu estava muito feliz com a espada chinesa, eu estava realizada com a espada chinesa, mas o que faltava na espada chinesa eu achava que era uma questão de tempo. Mas à medida que eu fui treinando, né, que eu fui fazendo os movimentos, né, circulares da espada chinesa, que vai fazendo com que a energia primordial ela suba e vai alimentar o espírito na cabeça, essa necessidade dessa essa força, né, que eu precisava, estava ficando muito forte, ao ponto de eu fazer uma oração com sinceridade e falar, olha, eu não sei o que me falta, pode ser que seja o que eu mais odeie, né, mas por favor, eu preciso e eu quero. Por que eu coloquei essa cláusula, né, na minha oração? Porque nem sempre o que você odeia é ruim para você. Às vezes é o que você mais precisa, né? E por isso você precisa, porque você odeia, você fica afastado do que é importante para você, então por isso você precisa. E como você odeia, você rejeita. E aí fica um círculo vicioso para baixo. Então eu falei, eu pus essa cláusula, nem que seja a coisa que eu mais odeio. E nisso apareceu
o livro. Eu li o livro, eu acho que eu encontrei o que eu estou procurando. Mas numa parte do livro, quando houve uma voz assim muito forte, né, do mestre dele para com ele durante o treino, que falou, agora você sacou a espada, então mate-o. Mas um mate-o que era uma voz de comando, uma ordem. Eu ouvi essa voz de mate-o, né? E eu fechei o livro e falei, nossa, não é o que eu estou procurando. Mas aí o fio vermelho foi tecendo e ele acabou me ligando. Ele falou, olha, né, eu não gosto de falar o nome das pessoas. Mas aí ele falou, olha, ele se identificou. Fica melhor assim, fica mais elegante. Ele se identificou e falou, olha, o menino, né, falou sobre você, sobre a espada chinesa, e eu gostaria de... Eu falei, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, nós vamos nos encontrar e lá nós vamos conversar e estudar as possibilidades, né? Então nós marcamos no sábado de manhã na academia onde eu dava aula. E aí eu já fui pronta, né, preparada para encaminhá-lo para quem poderia, né, atender a necessidade dele. Por quê? Porque eu não sabia nada sobre espada chinesa, além do que eu tinha aprendido através da minha observação minuciosa, através dos olhos, quando o meu mestre, uma vez por semana, fazia o kati da espada chinesa. Então, eu vivia a semana inteira para poder ver uma única vez ele fazer o movimento da espada chinesa. E quando ele fazia isso, eu parava, serenava o coração e mantinha o olhar fixo. E era exatamente o que eu tinha visto e observado, era o que eu sabia. Ou seja, eu tinha absorvido o espírito da espada chinesa, mas eu não tinha o corpo para que ele se manifestasse nesse mundo. Então eu aprendi a espada chinesa ao revés. Porque você pega o corpo, que é a forma, o kati, né, para, através da prática, né, da experiência, você entender, incorporar e manifestar o espírito da espada. Mas eu fui ao contrário. Eu absorvi, eu aprendi, eu desenvolvi, ele estava todo pronto, mas eu não tinha forma. E isso é um sofrimento muito grande, porque eu era como um zumbi. Porque se você está no mundo da forma, você precisa de um corpo para se expressar. Se você está no mundo da forma e não tem um corpo, né, para se expressar, você é um fantasma. Porque você está num mundo que você não pode interagir. E olha, dá para falar muita coisa sobre isso. Dá para ir por muitos caminhos. Tem o anime, né, o Hikaru no Go, que é exatamente essa discussão, né? É um mestre de Go que perdeu o corpo e ele é um fantasma. Então ele está neste mundo da forma e ele quer jogar Go, mas ele não pode porque ele não tem corpo. Então eu entendo o sofrimento, né, desse personagem que é o Sai. Eu entendo perfeitamente o que esse personagem está vivendo e o que ele passa quando ele está no mundo da forma e ele não tem corpo para se expressar, para realizar o seu Ikigai e aí sim encontrar a sua libertação. Porque ele deixou esse mundo com um desejo de realizar o seu Ikigai, que era a jogada de Deus, né? Qual é a jogada de Deus? E ele não conseguiu. Mas ele também, por esse desejo, ele não se libertou. Então ele ficou um fantasma. E através, né, dessa realidade dele, ele teve que encontrar um meio para poder se realizar, para manifestar a jogada de Deus e aí sim se libertar e ter a sua ascensão espiritual. É um anime maravilhoso, Hikaru no Go, tá? Mas, quando eu manifestei o espírito da espada chinesa e não tinha a forma, eu fui, naquele momento, eu era esse personagem, eu era o Sai. Porque eu precisava do kati para que eu pudesse manifestar a espada nesse mundo. E uma vez manifesta, ela poderia escrever o que é necessário naquele momento. Então, toda vez que eu desembanho a espada, não é uma apresentação e não é um treino, mas sim ela escrevendo alguma coisa
neste mundo, ok? Então, através disso, quando nós nos encontramos, né, eu iria encaminhá-lo para o meu mestre, né? E ele disse assim: não, Velce, eu conheço todas essas pessoas, mas eu não quero, eu quero você. Eu disse: mas eu não sei nada sobre espada chinesa. Eu não sei absolutamente nada sobre espada chinesa. Ele falou: mas, Velce, você pode, por favor, compartilhar comigo esse nada que você não sabe? Entendeu? Então, quando chegou neste nível, então eu peguei a minha espada, né? E falei: então ela está a seu serviço. O que ela puder ser útil. E assim nós passamos um mês, né, em encontros fechados. E eu fui mostrando para ele o nada que eu não sabia sobre a espada chinesa. E nesse convívio, né, de espada chinesa, eu acabei conhecendo no sentido de que fui me envolvendo com a espada japonesa. E foi aí que se manifestou, né, a minha realidade, o meu coração, né, com o caminho da espada samurai. Então, quando isso aconteceu, eu encontrei a força que eu estava procurando e que me faltava. Estava na espada japonesa, a força que eu procurava. E como eu disse, né, eu fiz a oração e falei: nem que seja a coisa que eu mais odeio, desde que eu preciso, eu aceito. E quando eu encontrei o que eu mais precisava, estava onde eu mais odiava, no sentido não de ódio, né, mas de uma aversão, ao nível de aversão, estava o que eu mais procurava e o que era importante para mim, para o meu Ikigai, para o meu propósito. E quando eu quebrei essa barreira de não aceitar o que eu rejeito, nem que seja ao nível orgânico, né? Às vezes você tem rejeições que chegam a manifestar ao nível orgânico, né? Mas quando eu aceitei isso, então essa aversão que eu tinha se manifestou no amor mais puro, né, e mais sincero através do meu coração e no meu coração. E a partir daí, então, eu comecei uma nova fase da minha vida, né, porque foi um marco que me trouxe onde eu estou até hoje. E esse é o meu outubro rosa, né, outubro rosa, né, do meu aniversário, da passagem do meu pai e da passagem desse grande samurai que depois se tornou um grande amigo meu e com quem eu acabei conhecendo Shintoryu Iaido, da linhagem de Mitsubi Yoshimatsu, e é o caminho que eu sigo, né, que eu sigo até hoje, não, né, porque é o caminho que eu estou, não é um caminho que eu sigo, não, é o caminho, esse é o meu caminho, e é por onde eu estou, né, concluindo o meu propósito de vida, o meu Ikigai nesta minha realidade. E é uma história com muitos momentos, né? São momentos muito fortes. Então tem que ser um sakura como símbolo do outubro rosa para Velze. E é isso, tá bom? Espero que o seu outubro rosa também seja uma primavera, como é a minha. Matanê.